Era o outono de 2015. Johnny Ive, chefe de design na Apple, não conseguia esconder sua excitação. Ele queria mostrar ao chefe executivo de operações da Apple, Tim Cook, um conceito no qual ele havia trabalhado. Ive leva Tim Cook até uma minivan e insiste para que ele se sente. Não era uma minivan comum, não havia volante e o veículo era totalmente autônomo. Johnny Ive pediu a Tim Cook para pedir algo a Siri, que na verdade era uma atriz posicionada a alguns metros do carro. E ela respondia como se fosse a assistente de voz. Então, Tim tinha que usar sua imaginação para preencher suas pequenas lacunas e poder se projetar. Johnny Ive até pediu a essa Siri informações sobre um restaurante próximo, e essa Siri, essa atriz, forneceu todas as informações solicitadas. Então tudo isso pode parecer uma cena de comédia, mas na realidade era uma demonstração do que se tornaria o Apple Car. Então, muito claramente, com uma demonstração como essa, poderíamos pensar que não é surpreendente que anos depois e após investimentos colossais, o projeto do Apple Car tenha falhado. Então você vai me dizer, talvez seja um pouco cínico demais pensar assim. A Apple provavelmente tem uma visão clara para entrar no setor automotivo. Neste vídeo sobre mentalidade empreendedora, vamos explorar por que a Apple decidiu entrar no setor automobilístico, por que eles investiram milhões e milhões neste projeto e por que, no final, este projeto falhou. Mas antes de vermos tudo isso, não se esqueça de se inscrever no canal. Lançamos novos vídeos semanalmente sobre mentalidade empreendedora. Você também pode curtir, comentar e compartilhar, e vir se juntar ao Clube Mentalidade Empreendedora com o link que está na descrição e no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Legendagem da Sociedade Rádio-Canadá. Mas antes de irmos mais longe, vamos esclarecer uma coisa. A Apple nunca reconheceu oficialmente a existência de um projeto de carro. E, portanto, a Apple também não anunciou seu cancelamento. No entanto, havia sinais óbvios de que a empresa estava investindo na indústria automobilística. Primeiramente, entre 2000 e 2022, a Apple registrou nada menos que 248 patentes relacionadas à indústria automobilística, tornando-se a sua segunda maior categoria depois das comunicações. E ao longo dos anos, eles também recrutaram engenheiros automotivos para trabalhar em um laboratório ultra-secreto no Vale do Silício. Mas talvez a prova mais evidente venha do Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia, onde a Apple registrou veículos para testes. E de acordo com Tony Fadell, um ex-membro da equipe do iPod, discutiu várias vezes com Steve Jobs sobre a ideia de um carro fabricado pela Apple. Jobs estava entretido com a ideia e Fadell contou que Jobs e ele discutiam sobre como poderia ser um carro da Apple, seu painel, seus assentos, etc. Porém, apenas em 2015, os primeiros relatórios sérios sobre a Apple fabricando um carro ganharam destaque. E nessa época, a Tesla já havia provado que os veículos elétricos poderiam ser viáveis. Então, o que era tão atraente no campo da indústria automobilística para que a Apple quisesse entrar? Muito sinceramente, ninguém realmente sabe, mas podemos fazer várias suposições bastante sérias. Naquele momento, a Apple já era uma das empresas mais valorizadas do planeta. Eles tinham os meios financeiros para entrar na indústria automobilística. E é possível que a Apple quisesse revolucionar o transporte humano. Mas a indústria automobilística tem mais de 100 anos e com empresas já realizando muitas inovações. Então, claramente, que lugar restava para uma revolução? A razão mais lógica é que a Apple simplesmente queria integrar seus softwares com seus hardwares. A Apple começou a integrar o Apple CarPlay nos carros desde 2014, oferecendo a melhor integração possível para seus usuários. E de acordo com a Consumer News and Business Channel, a Apple estava considerando permitir pagamentos a partir do painel do carro, para, por exemplo, energia, combustível, comida e estações de recarga, lavagens de carro, enfim, todo o ecossistema em torno do veículo. Mas a melhor ideia da motivação da Apple vem de uma entrevista de Tim Cook em 2017. Ele disse que a Apple estava focada em sistemas autônomos,
e que os carros autônomos eram o futuro. Ele destacou a importância de integrar o hardware, o software e os serviços, e de possuir a tecnologia-chave. E os primeiros sinais oficiais do Apple Car apareceram em uma reportagem da Columbia Broadcasting System em 2015. Eles descobriram um carro autônomo nas ruas de São Francisco, concluindo que pertencia à Apple. Mais tarde, relatórios indicaram que a Apple havia formado uma equipe de 1.000 pessoas lideradas por um ex-engenheiro da Ford, Steve Zadesky. No entanto, já em 2016, Zadesky havia deixado a empresa e a Apple já havia demitido uma dúzia de pessoas. Bob Mansfield, um engenheiro de hardware, assumiu o comando, mas as frequentes mudanças de direção causaram confusão entre os funcionários. E em 2018, as mudanças continuaram. E no final do ano, o Washington Post relatou que cerca de 5.000 funcionários trabalhavam direta ou indiretamente no projeto Titan, o famoso Apple Car. A Apple intensificou seus testes na Califórnia e até adquiriu uma empresa de direção autônoma, a Drive.ai. Mas a partir de 2022, a falta de direção era evidente. O chefe de software da Apple, Craig Federighi, tinha dúvidas significativas sobre o projeto. Em 2023, a Apple decidiu rever suas ambições, abandonando a ideia de direção autônoma para se concentrar em um veículo padrão. Mas por menos de $100 mil, e em 2024, após quase $10 bilhões investidos, a Apple decidiu abandonar o projeto. E os funcionários do projeto Titan foram redirecionados para outro departamento da Apple, o de inteligência artificial. A Apple parece, portanto, agora se voltar para a IA, uma decisão inteligente considerando os progressos significativos nesta área nos últimos anos. Lembremos da conversa entre Tony Fadell e Steve Jobs. Jobs gostava da ideia de um carro da Apple, mas sempre reconhecia que estavam muito ocupados e limitados para realizar esse projeto. E claramente, isso parece ser ainda o caso para a Apple. E após 10 anos e bilhões de dólares investidos, o projeto Apple Car não teve sucesso, mostrando que até mesmo as grandes empresas às vezes falham, e isso é importante destacar. No entanto, a Apple continua a dominar com inovações em outros campos e seu impacto na indústria automobilística através do CarPlay permanece significativo. Então, você acha que um dia veremos um carro da Apple? Talvez em 15 anos, talvez em 20 anos. Diga-me o que você acha nos comentários. Claro, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E de se juntar a nós no Clube Mentalidade Empreendedora. Todos os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Até logo no Mentalidade Empreendedora.